Essa entrevista aconteceu com os criadores de Arcane, no dia 7 de novembro desse ano. Algumas pessoas comentaram sobre essa entrevista, mas alguns fatos são muito interessantes. Nesse vídeo, nós vamos ver todos os detalhes dessa entrevista e o que realmente é importante para o universo de League of Legends em Arcane. E de fato, com os argumentos dos criadores, nós vamos descobrir se Arcane é canon no universo de League of Legends ou não. E vamos viajar por esse universo segundo os olhos da própria Jinx, a que agora é nomeada como Powder. Os criadores de Arcane são Christian Link e Alex Lee, e eles começaram a entrevista compartilhando que quem não conhece League of Legends tem uma dificuldade de entender porque o universo é muito complexo. Imagina a pessoa que está acompanhando League of Legends desde a sua criação. São tantos mundos, tantos nomes e tantos personagens elaborados de formas complexas que seria impossível para uma pessoa que nunca jogou o jogo e não acompanha a história entender Arcane de primeira. Então eles tentaram inicialmente simplificar as coisas. Mesmo assim, para quem nunca viu nada da história de nenhum personagem, algumas coisas ainda são muito complexas. Nomes de diversos lugares, nomes de personagens e principalmente como eles vão se encaixar em cada um dos campeões. O foco desde o início da criação, quando eles estavam nos primeiros esboços e escrevendo o roteiro, eles focaram detalhadamente nos fãs que não conhecem a história de League of Legends. Então a intenção sempre foi trazer pessoas novas para esse universo e consequentemente agradar quem já é fã. Outro detalhe é que algumas coisas e alguns detalhes foram sendo alterados para manter um equilíbrio. Isso para gerar uma história envolvente e que tivesse suspense. Esse seria um gatilho, um gancho para que a pessoa tivesse vontade de continuar assistindo e assistisse os próximos episódios, já que se eles explicassem tudo em um episódio só, não faria sentido a pessoa querer entender tudo mais. Então, esse roteiro foi escrito baseando-se na ideia de manter a pessoa cada vez mais focada e cada vez mais curiosa para saber o que está acontecendo do próximo episódio. E eu posso dizer que eles estão fazendo isso de uma forma muito boa, porque realmente está gerando vontade de assistir mais episódios. Outra coisa que eles frisaram é que a maioria dos fãs que acompanham as histórias já sabem de tudo que vai acontecer. E seria muito interessante pegar esses fãs de surpresa com alguns detalhes adicionais e coisas que não aconteceram nas histórias. De certa forma, eles deixaram claro que quem já conhece a história acharia muito maçante apenas ver a animação da história que ele já conhece, com nenhum detalhe adicional. Dessa forma, além de deixar atraente e envolvente para as pessoas que estão chegando agora nesse universo, ele também vai deixar surpresas para as pessoas mais veteranas em League of Legends. Um detalhe muito interessante que foi frisado é que existem muitos easter eggs. Existem muitas coisas escondidas em todas as cenas e isso é de propósito. Foram colocados itens nas prateleiras, símbolos e todo o tipo de referência. Eles falaram que isso pode ser encarado como um jogo de busca de detalhes, para que você consiga encontrar todos os easter eggs. A série é recheada deles. Então, vendo por esse foco, a série não vai ficar maçante nem para quem chegou agora, nem para quem já conhece a história. Afinal, além dos easter eggs, que são ótimos de serem encontrados, ainda tem algumas diferenças básicas na história que tornam a série única. E os dois criadores de Arcane também foram os dois criadores de Jinx e Vi. Eles criaram essas duas personagens na época que elas estavam sendo desenvolvidas para o jogo. Eles escolheram a sua personalidade, a sua aparência e suas histórias. Já tem muitos anos que eles têm em mente exatamente quem é a Jinx e quem é a Vi. E foi justamente por isso, por conhecer essas duas personagens a fundo, que eles decidiram focar nelas, como o centro de Arcane. E também é por esse motivo que a série é focada em Piltover e Zaun, porque eles são especialistas nessa região. E eles também deixaram nas entrelinhas que sempre houve ali um amor, um afeto maior sobre essas duas personagens. Por mais que eles conheçam e tenham ajudado a desenvolver alguns outros locais e personagens, essas são meio que as preferidas deles. E eles deixaram muito claro que ao imaginar a série se passando em Piltover e Zaun, seria muito interessante ver tudo aquilo animado, a ciência e a magia se unindo. E bem no início, todos os problemas que eles poderiam causar, tanto físicos quanto políticos. E também deixaram claro que esses lugares foram inspirados em vários gênios que já existiram e suas criações,
como Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, entre outros. Então, segundo os criadores, seria muito interessante dar vida a esse universo, cheio de invenções e inovações a cada dia. E quando perguntados sobre Jace e Victor, os autores recuaram, já que no site de League of Legends a história parece ser um pouco diferente, e parece que, pelo menos nessa altura, as histórias estão indo por caminhos diferentes. Afinal, qual é canon? Arcane ou a história oficial do LoL? E os dois autores disseram que Jace e Victor também são campeões que eles trabalharam na criação. Não foram eles que inventaram, mas eles ajudaram a criação de cada um desses personagens. E eles conhecem eles no oficial desde o lançamento do jogo. E como eles mesmos disseram, no início de League of Legends, alguns campeões tinham uma história. E à medida que o jogo foi atualizando e as coisas foram mudando, essas histórias foram sendo atualizadas. Talvez uma nova skin ou um novo campeonato tenha mudado algum detalhe da história, mas eles resolveram preservar as histórias originais, ou seja, as primeiras histórias criadas. Então, o que se passa em Arcane é nada mais nada menos do que a primeira versão do campeão. E isso dá a entender que é como se fosse uma linha de tempo alternativa ao que tem no jogo e outra linha de tempo alternativa o que tem em Arcane. Isso é muito parecido com o que a DC e a Marvel faz hoje em dia. Eles criam várias versões, todas elas são canon, mas existem vários universos diferentes onde o mesmo personagem segue por vários caminhos. Essa é a pegada de Arcane agora, contar a primeira versão que foi criada dos campeões. E logo se subentende que essa também seja a primeira versão de Vi e Jinx, já que as duas foram criadas pelos autores. Além disso, quando o jogo estava sendo desenvolvido, apesar das histórias serem bem trabalhadas, algumas coisas ficaram de fora. Talvez por falta de tempo ou por falta de espaço, eles não conseguiram colocar tudo o que tinham em mente naquela época para os personagens. E essas coisas que ficaram de fora lá atrás, agora vão ser mostradas em Arcane, todos os detalhes. É por isso que a série vai ser surpresa exatamente para quem conhece a história oficial e para quem chegou agora. Principalmente locais. Além, é claro, da história dos personagens, existem locais que não puderam ser explorados e à medida que a série vai decorrendo, todos eles vão ser explicados. Por exemplo, quando você joga o jogo Injustice com os heróis da DC, é possível ter uma vasta gama de personagens do mesmo herói, cada um no seu próprio universo. Existe, por exemplo, uma infinidade de Supermans e você pode ter todos eles. Da mesma forma é no LoL, dando assim a entender que cada skin do personagem tem uma história distinta e que cada um é um universo único com histórias à parte. Não é só o campeão que troca de roupinha e tinge o cabelo. São pessoas diferentes que compartilham a mesma identidade em universos separados. E nessa entrevista, quando o jornalista apertou os dois perguntando se Arcane é canon ou não, os dois tiveram que responder. E eles falaram que no momento atual, se algo deve ser considerado canon, é o jogo. Porém, tudo depende das proporções que a série vai tomar. Afinal de contas, dependendo dos resultados de Arcane, mais universos podem ser explorados e mais coisas podem ser animadas, de forma que existe um universo imenso para ser explorado. Eles deixam o tempo todo bem claro que o foco deles é agradar o telespectador, é trazer a melhor experiência para quem está assistindo. E dessa forma, eles vão ajustando a história para que tudo faça sentido. Eles também foram perguntados sobre a trilha sonora, já que parece que o entrevistador acha que essas músicas não casam com a história. Eles têm um estilo steampunk, que é um pouco da era das máquinas, da revolução industrial. E o jornalista parece ter se posicionado que gostaria de algo mais clássico. E os criadores rebateram, dizendo que as músicas foram selecionadas detalhadamente para um ambiente sofisticado, mecânico, rítmico como é Piltover, e que a trilha sonora, assim como Piltover, trabalham como um relógio suíço, de forma que em Zaun é aquele lugar onde as pessoas reaproveitam as coisas que foram descartadas e que não foram usadas de primeira. E essa é a filosofia por trás da trilha sonora de Arcane, que inclusive foi selecionada por uma equipe de experiência do usuário e foi investido milhões. Músicas famosas como as usadas em Arcane saem caro, e assim eles rebateram amigavelmente todas as perguntas do jornalista. E agora estamos mais que nunca na expectativa para os próximos episódios de Arcane. Para continuar vendo notícias dessa série, se inscreva aqui no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.